Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, o evangelista Moisés Rodrigues. Boa noite para todos, na gloriosa paz do Senhor Jesus. Obrigado pela sua atenção, por gravar agora este vídeo, amém? Queridos irmãos e amigos, estou aqui com um discipulado aqui muito abençoado, amém? Que ganhei de presente. Esse presente eu ganhei na igreja evangélica Assembleia de Deus, em São Mateus, participando da utilidade bíblica, da utilidade bíblica, amém? Em nome de Jesus. Quem me deu esse presente foi o amado, querido irmão, presbítero, meu amigo, presbítero Claudinor. Eu agradeço a Deus e o amado irmão por esse presente maravilhoso, esse discipulado aqui muito importante, É um sumário abençoado, inclusive esse daqui que eu estou com ele aqui na minha mão, esse aqui é o de mestre, e eu tenho do aluno, mestre e aluno, amém? Eu vou fazer aqui um comentário aqui, ler aqui, irmãos, comentário maravilhoso aqui. Eu quero ler aqui a lição de número 1, que é conhecendo a Bíblia. Como que nós conhecemos a Bíblia, Como que você conhece a Bíblia? Vamos ver aqui nesse primeiro estudo. Como que nós conhecemos a Bíblia? É um discipulado muito maravilhoso. Inclusive esse daqui é de ensino, Tem o do aluno, que é de aprendizado, e tem esse de ensino, que é discipulado de ensino. Amém? Diz aqui, conhecendo a Bíblia. Texto bíblico: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Está no Salmo 119 e no versículo 105. Luz para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A Bíblia é a palavra de Deus é luz para os nossos pés e luz para o nosso caminho, a palavra de Deus, não é isso? Está no livro de Salmo 119 e o verso 5. Ponto de contato. Claro, professor, esperamos que a revista Discipulado, Mestre, lhe sirva de ferramenta e principal curso auxiliar. As técnicas, procedimentos e auxílios aqui sugeridos não pretendem suprimir de forma alguma a necessidade de você desenvolver estudos mais profundados por meio de outras obras. No entanto, esperamos que nosso material lhe sirva de inspiração, direção e referências, Referência porque é um estudo com base na Bíblia, é um discipulado com base na Bíblia, aprofundado dentro da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Amém. Você consegue imaginar a difícil situação de seus alunos diante do primeiro contato com a Bíblia? Quantas interrogações, quantas dúvidas, quanta curiosidade, certamente encontram-se extremamente motivados por isso, ansiosos e ávidos à iniciação cristã. Estão famintos e precisam do alimento da palavra de Deus para a nutrição e crescimento espiritual. Porém, é necessário que primeiro aprendam o bebabá do Sagrado Livro. Saibam manuseá-lo e compreendam
suas principais doutrinas. Que Deus lhe conceda sabedoria e graça para cumprir sua sublimada missão. Né? Hoje estamos numa época que o mundo está sedento da palavra de Deus. Até mesmo dentro da igreja, muitos não estão lendo mais a Bíblia. Né? Não estão tendo a Bíblia como o seu ponto de contato. Não estão conhecendo a Bíblia de forma que deve conhecer. Devido a muita correria, devido a muitos trabalhos, devido à preocupação do dia a dia, devido aos problemas, devido a tantas coisas materiais, o homem ou a mulher, ou mesmo o jovem ou a jovem, ou a humanidade, a sociedade, de modo exceção, não tem tido tempo para ler a Bíblia, conhecer a Bíblia de forma como ela é. Né? Porque a palavra de Deus, a própria Bíblia diz que ela fechada é o livro, mas quando nós abrimos ela, é Deus falando conosco. É Deus falando com o homem, é Deus falando com a mulher, é Deus falando com o mundo, através da palavra de Deus, que é a Bíblia, que é a bússola onde nos encaminha até a Deus. Então isso é muito importante, não é isso? É dizer aqui, objetivos, né? Objetivos. Após esta aula, seu aluno deverá estar apto a conhecer que a Bíblia é a palavra de Deus e é através dela que o Senhor se dará a conhecer aos homens. Manusear a Bíblia é encontrar com facilidade a rapidez dos livros, capítulos e versículos indicados. Ler a Bíblia, você vai entender. Você vai entender os capítulos, você vai entender os versículos, você vai entender os pontos, você vai entender as vírgulas. Conhecendo a Bíblia também, você vai entender o que é versículo, o que é capítulos, o que é livros maiores, o que são livros menores, o que são cartas, os que são histórias, não é isso? É conhecendo a Bíblia que nós vamos saber tudo isto. Né? E ainda mais, conhecer espiritualmente, entender espiritualmente, através do Espírito Santo, e discernir melhor a palavra de Deus. É o que está faltando hoje na sociedade, e na maioria também de muitos cristãos que não sabem que forma está servindo a Cristo, não sabe que forma está andando perante Deus, porque não leem a Bíblia, não entendem a Bíblia, não sabem de forma, como é que eu posso falar, materialmente, porque o materialmente não sabe discernir a Bíblia. Nós só entendemos a Bíblia espiritualmente, ou seja, lendo ela e pedindo a Deus, o Espírito Santo de Deus, esclarecimento, é que você vai entender a Bíblia, lendo e pedindo a Deus sabedoria e discernimento do Espírito Santo. Mas tem que ler a Bíblia e entender. Muitos têm a Bíblia hoje como em cima quem sabe, em cima de uma estante, quem sabe em cima do gabinete, ou em outros lugares, até guardada, né? O livro sagrado guardado, e não leem. Muitos têm lido revista, lido outros livros, mas têm esquecido a Bíblia. Nós temos que ler a Bíblia. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aí diz aqui, identificar e distinguir os livros antigos e o Novo Testamento. Memorizar textos e referências bíblicas, como eu falei agora há pouco. Referência a livros e referência à Bíblia. Bíblico, né? Qual fala dos livros de Moisés, que o da lei, os livros que Moisés escreveu, que são 5 livros, né? Os livros que os profetas escreveram, né? No caso, por exemplo, o livro de Ezequiel, que foi um dos maiores profetas, também no caso de Daniel, que foi um dos menores profetas, e por aí adiante, né? Aí diz aqui, memorizar textos e referências bíblicas.
Glória ao nome de Jesus. Aqui diz assim, síntese textual. O que é um síntese textual? Aqui diz aqui, é através da Bíblia que o Senhor se dá a conhecer aos homens. Somente ela tem respostas satisfatórias às indagações da humanidade na busca de Deus, né? É a Bíblia que conduz o homem a buscar a Deus. Como que o homem e a mulher, como que a humanidade, já que esse discipulado está falando de humanidade, como que a humanidade busca a Deus? Através de quê? Da palavra de Deus, através de quê? Da Bíblia, lendo a Bíblia, é que o homem e a mulher encontram a Deus, não é isso? Apesar dos livros serem escritos por pessoas diferentes, em épocas diferentes, a Bíblia é completa e perfeita, em unidade e harmonia. Deus mesmo supervisionou, dirigiu e editou a escrita de seus livros, tendo sobre seus completo controle. Aos autores humanos, e de tal modo que a redação é de Deus. Ele não se preocupou em contar uma história, mas sim revelar seu plano para salvar a humanidade. Muitas pessoas desconsideram a Bíblia por apenas porque foi escrita por homens, né? Mas aqui diz que foi por homem realmente, mas homem inspirado pelo Espírito Santo, homem cheio do Espírito Santo, que Deus falou e foi sendo escrito, e Deus mandou o homem escrever, homem de Deus, patriarcas, profetas, né? Apóstolos, que escreveram a Bíblia, as palavras de Deus, mas foi inspirada por Deus e pelo Espírito Santo. Continuando aqui dizendo aqui, Deus mesmo supervisionou, dirigiu e editou a escrita de seus livros, tendo sob o seu completo controle de autores humanos. De tal modo que a redação é de Deus. Ele não se preocupou em contar uma história, mas sim revelar o seu plano para salvar a humanidade. Glória a Deus. Orientação didática. É possível que seus alunos ainda não estejam familiarizados com a divisão da Bíblia em livros, capítulos e versículos. Portanto, faça o seguinte exercício com eles. Trace uma linha divisória no quadro de giz. Do lado esquerdo, escreva algumas referências bíblicas. E do lado direito, peça que seus alunos tentem reescrevê-las por extenso. Após alguns minutos de tentativas, ajude-os corrigindo e completando as que não conseguirem sozinhos. Exemplos, aqui tem alguns exemplos, né? Como, por exemplo, Romanos capítulo 10, verso 5. Romanos capítulo 10, verso 5, né? Romanos capítulo 10, versículos 5 e 6. Romanos capítulo 10, versículos 5 e 6. Romanos 10, versículo 11. Romanos capítulo 10, versículo 11. Romanos 10, versículo 5 e 6. Romanos capítulo 11, versículo 11 e 3. Romanos 11, versículo 5 e 6. E capítulo 10 e 11, versículo 3. Romanos 10, 1 e 5. Romanos capítulo 10, versículo de 1 até 5. Romanos 10, versículo 12. Romanos capítulo 10, verso 12. Em Romanos 10, capítulo 5, a parte A.
Romanos capítulo 10, somente a parte inicial do versículo 5, né? Quando se diz Romanos capítulo 5, ou melhor, Romanos capítulo 10, versículo 5, parte A, é a primeira parte do versículo. Você vai ler a primeira parte do versículo. Quando chega no ponto, você parou. Ali é a parte A do versículo. Quando se diz versículo tal e parte B, é a parte final do versículo, ou a segunda parte do versículo, que é a parte B. Né? Normalmente é parte A e parte B, que nós encontramos muitas das vezes em revistas. Por exemplo, da revista da lição da escola dominical, ela representa muitas das vezes essas referências. Né? Havia um versículo, o escritor escreve ali, capítulo tal, versículo tal e parte A. Aí tem parte B ali. Aí onde tiver o B é parte B, que é a segunda parte daquele versículo. Então, irmão, esse discipulado de mestre, ele ensina muitas coisas, né, sobre a Bíblia, né, como conhecer a Bíblia. Ele ajuda você a ler a Bíblia, principalmente os novos convertidos, que muitas das vezes tem complicação de entender o capítulo, complicação de entender o versículo, complicação de entender a parte A, a parte B do versículo, e até mesmo até a parte C, que é a parte final do versículo. Então é muito importante esse discipulado, né? Glória a Deus. Que diz aqui, Romanos capítulo 10, verso 12, né? Ou melhor, Romanos 10, 12 ao 12. Romanos 10, 5, parte A, onde eu li. Comentário. Introdução. Você já deve ter em suas mãos a Bíblia Sagrada. Não é um escrito qualquer, pois é o livro dos livros. É diferente, porque só nele você encontra tudo o que Deus fez para dar a salvação e a vida eterna às pessoas através dele. Você sabe qual é a vontade de Deus à sua vida, agora que tomou a decisão de não somente tê-lo como Salvador, mas também como seu Senhor. Por isso, a Bíblia é chamada de a Palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o santo nome de Jesus de Nazaré. Aleluia, Deus, maravilhoso. Continuando, meus irmãos. Primeiro tópico, a Bíblia em suas mãos. Você tem uma Bíblia em suas mãos aí? Então leia ela, né, e valorize a Bíblia. Dê uma olhada rápida neste livro, que está em suas mãos. Provavelmente veio à sua mente a pergunta: o que é a Bíblia? O que é a Bíblia para você? Para você descobrir a resposta, primeiro tem que entender que este vocábulo quer dizer livros. O que é a Bíblia? Um livro. Isto é, vários livros juntos em um só, né? Há uma página em sua Bíblia logo nas primeiras folhas, onde estão escritos os nomes de todos os livros que a formam. Procure-a e dê uma lida neles. Não se preocupe se alguns deles forem estranhos e difíceis para se ler pela primeira vez. Bem cedo em sua vida, você concluirá que não se pode ser crente sem a palavra de Deus. Por isso, o autêntico cristão carregam, leem e estudam a Bíblia, né? A primeira dificuldade, se você tem uma dificuldade, você que tem uma Bíblia aí, você que é jovem, você que é até meio adolescente, você que é novo convertido principalmente,
Se você tem dificuldade de encontrar um livro, por exemplo, vou colocar o meio da Bíblia, o livro de Salmo, o livro de Isaías, o livro de Jeremias, por exemplo, você vai olhar no início da Bíblia. No início tem uma relação. Antes de você começar em Gênesis, você vai ler todos os livros que está lendo na Bíblia, que está dizendo aqui, explicando aqui no discipulado. Você vai ver todos os livros ali, Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico, né, Números, e é por aí em diante. Aí você vai encontrar o livro que você quer ali, e o número da página. Você tem dificuldade de achar um livro, vá lá no número da página, onde está aquele livro, você encontra ali o livro que você quer ler. Por exemplo, você quer ler o livro de Isaías, né? Você vai ler o indício da Bíblia e ler o número da página que está ali, o livro de Isaías. Você olha o livro e olha o número da página e vai lá e encontra o livro de Isaías, que é a maneira mais fácil de você achar o livro para você ler. Amém? Então é muito importante esse discipulado. Amém? Em nome de Jesus. A qual eu estou com ele aqui na mão é o discipulado de mestre. Mas eu tenho o discipulado de aluno também. Glória a Deus que eu ganhei de presente. Agradeço a Deus por esse presente maravilhoso. Estou sempre lendo para entender de forma clara e de forma muito abençoada, assim, espiritualmente, da parte de Deus. Que Deus abençoe o irmão que me presenciou com esses 4 discipulados sobre a palavra de Deus, né? Aproveitando o tempo, eu vou ler aqui o indício desse discipulado, né? O indício. A lição de número 1, conhecendo a Bíblia. Lição de número 2, conhecendo Deus. Como você conhece Deus? Lendo a Bíblia, como eu já falei. Lição de número 3, conhecendo a salvação. Lição de número 4, conhecendo a igreja, que é a 4ª lição desse discipulado. Lição de número 5, conhecendo o valor da oração. Lição de número 6, o discípulo e a fé. Lição de número 7, o discípulo e a obediência. Lição de número 8, o discípulo e o dízimo. Lição de número 9, o discípulo e o Espírito Santo. Lição de número 10, o discípulo vivendo cheio do Espírito. Lição de número 11, o discípulo e os dons do Espírito Santo. Lição de número 12, o discípulo e o fruto do Espírito Santo. E lição de número 13, o discípulo e o Evangelho. Né? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Agora, continuando aqui onde eu estava, né? Vamos continuar aqui, eu vou continuar aqui, lendo esse estudo muito maravilhoso. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Apesar dos livros serem escritos por pessoas diferentes, em épocas diferentes, a Bíblia é completa de perfeita em unidade e harmonia. Deus mesmo supervisou, dirigiu-se e editou a escrita de seus livros, tendo sob seu completo controle os autores humanos, de tal modo que a redação de Deus, a redação é de Deus. Ele não se preocupou em contar uma história, mas sim revelar seu plano para salvar a humanidade. No comentário de introdução, diz aqui: você já deve ter em suas mãos a Bíblia Sagrada. Não é um escrito qualquer, pois é o livro dos livros. É diferente, porque só nele você encontra tudo o que Deus fez para dar a salvação e a vida eterna às pessoas. Através dele, você sabe qual é a vontade de Jesus para a sua vida. Agora que tomou a decisão de não somente tê-lo como Salvador, mas também como o seu Senhor. Por isso a Bíblia é chamada de a Palavra de Deus.
A Bíblia em suas mãos. Dê uma olhada rápida neste livro que está em suas mãos. Provavelmente veio à sua mente a pergunta: o que é a Bíblia? Para você descobrir a resposta, primeiro tem de entender que este vocábulo quer dizer livros, isto é, vários livros juntos em um só. Há uma página em sua Bíblia, logo nas primeiras folhas, onde estão escritos os nomes de todos os livros que o formam. Procure-a e dê uma lida neles. Não se preocupe se alguns deles forem estranhos e difíceis para se ler pela primeira vez. Bem cedo em sua vida cristã, você concluirá que não se pode ser crente sem a palavra de Deus. Por isso, os autênticos cristãos carregam, leem e estudam a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, porque através dela o Senhor se dá a conhecer aos homens. Isto se chama revelação divina. Quando você lê a Bíblia, o próprio Deus está te revelando a você a palavra de Deus, a palavra dele, né? Através da Bíblia. Deus fala conosco através da Bíblia. Lendo-a, você começa a conhecer o Senhor e entendê-lo e a obedecer às orientações dele para a sua vida particular e participação na igreja, na qual você faz parte. Glória a Deus. A revelação de Deus, a qual se encontra na Bíblia, foi escrita por cerca de 40 pessoas em 2 idiomas, o hebraico e o grego, bem diferente do português. Isto aconteceu há muitos anos. Ponto. Uns eram profetas, outros reis, sacerdotes, pescadores, criadores de gado e até cobrador de impostos. Deus escolheu estas pessoas e as usou apesar das suas imperfeições e seus diferentes conhecimentos na vida humana. Este é o lado maravilhoso da Bíblia. Apesar dos livros serem escritos por pessoas diferentes, em épocas bem distantes, e depois, unidos num livro só, a Bíblia é completa e perfeita em unidade e harmonia. Deus inspirou estas pessoas para escreverem a Bíblia, capacitando-as a receber e transmitir o ensino sem mistura ou erro. A inspiração divina é também a garantia de que as pessoas escolhidas escreveram apenas o que Deus queria, sem os sinais das fraquezas e dos erros próprios na natureza humana. Leia a seguir o que disse Paulo em um dos escritores da Bíblia. Ele falou: toda a escritura é divinamente inspirada. Está lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, somente a parte A. Amém? Glória a Deus. Como usar a Bíblia? Você aprender como usar a Bíblia. Como usar a Bíblia na igreja. A primeira parte da Bíblia, a qual começa com o livro de Gênesis e termina com o de Malaquia, que é o Velho Testamento, chama-se Antigo Testamento ou simplesmente AT. São ao todo 39 livros. O livro de Gênesis e Apocalipse são ao todo
39 livros. Você aprendeu que as duas divisões da Bíblia são o Antigo e o Novo Testamento, ou seja, AT e NT, que significa Antigo e Novo Testamento. Tem 27 livros, né? Depois de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, inicia-se o Novo Testamento, conhecido pelas letras iniciais, NT, e tem 27 livros. Você aprendeu que as duas divisões da Bíblia são o Antigo e o Novo Testamento. Juntos somam 66 livros. Um detalhe interessante, no entanto, é saber que os 66 livros não estão arrumados pela ordem de data em que foram escritos. A preocupação de Deus não foi contar uma história, mas sim revelar o seu plano para salvar todos os homens. Para que o crente encontre facilmente um texto, cada livro da Bíblia é dividido em capítulos e versículos. O número em tamanho grande no lado esquerdo das palavras impressas indica o capítulo e o menor o versículo. Glória a Deus. Deus fala conosco através da Bíblia. Lendo-a, você começa a conhecer o Senhor e entendê-lo e obedecê-lo, as orientações dele para a sua vida particular e participação na igreja da qual você faz parte. O número em tamanho grande no lado esquerdo das palavras impressas indica o capítulo e o menor o versículo. Encontre em sua Bíblia João capítulo 3, versículo 16. O que diz em João capítulo 3, versículo 16? O número 3 é o capítulo e o número 16 é o versículo. Antes do início de cada capítulo ou de alguns grupos de versículos, você encontra o título do assunto. É o título do assunto. Muitas vezes a gente fala tema, né? Mas na verdade não é tema, é título. Como por exemplo, lá em João capítulo 10, está dizendo Jesus, o bom pastor. É o título daquele capítulo, né? Jesus, o bom pastor. Está em João 10, capítulo 10. Glória a Jesus. É bom você saber que os escritores da Bíblia não escreveram seus livros, separando os assuntos por títulos, capítulos e versículos, e nem usavam a pontuação como ponto e vírgula e o ponto final. Todos estes recursos foram adotados muitos anos depois para facilitar a leitura e o estudo da Bíblia, né? Quando você lê a Bíblia, preste bastante atenção, isso é muito interessante. Preste bastante atenção nos pontos, nas vírgulas, por exemplo, vírgula, ponto final, como aqui falou, ponto de interrogação, quando há pergunta em versículos, né, há ponto de exclamação. Temos que entender tudo isso quando estivermos lendo a Bíblia. Glória a Deus. Como posso dar um exemplo? O exemplo está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, por exemplo, que Nicodemo fez a pergunta para Jesus: como pode um homem velho se tornar ao ventre da mãe e nascer? Aí tem um ponto de interrogação.
né? Então Nicodemo fez a pergunta para Jesus. Como em João 3, em João capítulo 3, quando fala de novo nascimento, né? Nicodemo perguntou, como pode um homem já velho se tornar ao ventre da mãe e nascer? Então Nicodemo fez a pergunta para Jesus. Então tem um ponto de interrogação, né? Então tem que tomar muito cuidado ali nos pontos de interrogação, ou melhor, ponto de exclamação, né? Exclamação, interrogação, que é uma pergunta, né? Aí vamos ver alguns exemplos. A Bíblia que estão nas mãos dos crentes para leitura e estudo são escritas em diversas versões. As versões são resultantes de atualizações de uma tradução. A tradução significa passar tudo o que foi escrito em um idioma para outro. No caso da Bíblia, passou-se tudo o que estava escrito em hebraico e grego para o português, né? Ou seja, no nosso caso, né? Por exemplo, a minha pessoa, eu sou brasileiro, eu sou português. Como eu ia entender a Bíblia se ela estivesse de forma hebraica e escrita de letra hebraica ou grega? Eu não ia entender. Então, os escritores da Bíblia traduziram para português para que o povo do Brasil entendesse a Bíblia, né? É muito importante nós saber isso. Glória a Deus. Diz aqui, a tradução significa passar tudo o que foi escrito em um idioma para outro. No caso da Bíblia, passou-se tudo o que estava escrito em hebraico e grego para o português. A tradução principal utilizada no Brasil é a de João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida, que traduziu a Bíblia para o português. Desta tradução, existem as versões que apresentam diferenças não na mensagem, mas nas palavras. Veja um exemplo. Nunca numa versão você lê em 1 Coríntios, capítulo 13, que fala de caridade. E em outra publicada, mais recentemente, fala de amor. Caridade significa amor. Amor significa caridade. É a mesma palavra. Mas eu te aconselho, né? Te aconselho como experiência, que você for comprar uma Bíblia, sempre compra a corrigida de João de Almeida, Ferreira de Almeida, né? E ela sempre é a mesma leitura. Às vezes, se tem uma tradução diferente, quando nós vamos ler a Bíblia na igreja muitas das vezes, quando a pessoa que está lendo a Bíblia lá, o pastor, o dirigente lá que está lendo a Bíblia com a igreja, a versão dele está de uma forma, e a lição e a igreja lê de outra. Então fica meio contrariado. Então, se todos têm a Bíblia João Ferreira de Almeida, então a tradução é uma só e a leitura se torna uma só. Não significa que é errado, mas é bom sempre adquirir a Bíblia com tradução João Ferreira de Almeida. Ou seja, amor. A questão é que, com o passar do tempo, o vocábulo caridade tornou outro sentido e não é tão forte como o termo amor. Por causa das diferentes versões, você escuta as pessoas lerem o mesmo versículo de maneira diferente. Quando fazem isso, junta em voz alta na igreja. Será interessante você logo usar uma versão escrita no português, mais recente. Você deve levar consigo a Bíblia para os cultos. E sempre que alguém for fazer uma leitura de um ou mais versículos, procure-os e acompanhe silenciosamente quem está lendo. Logo você aprenderá a encontrar com facilidade e rapidez os livros, capítulos e versículos anunciados nos cultos. Você é capaz de encontrar em sua Bíblia 1 Reis, capítulo 5, verso 9 e 14, né?
Você é capaz de encontrar em sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 9, versículo 5 e 14? Aqui é uma pergunta, né? Ponto de interrogação. Faça um pouco a leitura desta lição e leia este texto, né? Eu vou até ler aqui, 1 Reis, capítulo 5, amém? Vou abrir minha Bíblia que você está vendo aqui. 1 Reis, vamos lá, 1 Reis, em nome de Jesus. Mãe, cai para esse lado, mudar de lado. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aqui no braço do sofá. Glória a Jesus. Vai virar? Tem que ser mais baixo. 1 Reis, capítulo 9, versículo 5 e 14. O que está dizendo lá? 1 Reis, capítulo 9, versículo 5 e verso 14. Glória a Deus. Diz aqui, ó. Então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi teu pai, dizendo, não te faltará varão o trono de Israel. Verso 14. Enviara irão ao rei 120 talentos de ouro. Né? Aqui é uma pergunta. Você é capaz de encontrar em sua Bíblia 1 Reis, capítulo 9, versículo 5 e 14? Né? Eu encontrei aqui, abri e encontrei essa referência. Né? Porque eu conheço a Bíblia, leio a Bíblia e sei exatamente onde está escrito. E fui lá e achei. Mas você que tem dificuldade... Tem pessoa que tem dificuldade para achar o capítulo, achar o versículo, achar o livro, né? Então, tem pessoa que encontra com facilidade, porque lê a Bíblia. Mas você que não lê a Bíblia, você tem dificuldade de encontrar os livros, os capítulos, os versículos, porque você não lê a Bíblia. Eu te aconselho a você ler a Bíblia. Você vai ler, entender os capítulos e os versículos. Glória a Deus. Terceiro tópico. Como usar a Bíblia no dia a dia? Como você usa a Bíblia no dia a dia? Será que você tem tempo de ler a Bíblia no dia a dia? Né? Você não deve usar a Bíblia só quando vai aos cultos promovido por sua igreja. Tem pessoa que lê a Bíblia só na igreja. Só quando vai para o culto, leva a Bíblia e lê na igreja. Não, lê a Bíblia em casa. O tempo que você tiver, sempre examine a Bíblia e leia a Bíblia. Se limitar o uso dela somente a estes momentos. O seu crescimento espiritual acontecerá lentamente. O desejo de Deus é que você seja um adulto espiritual e não uma criança. Leia em 1 Coríntios 13, versículo 11, depois verso 14, depois capítulo 14, versículo 20. Depois leia em Efésios, capítulo 4, versículo 15. Primeiro ponto. A leitura. É claro que você também deseja crescer espiritualmente através da Bíblia. Para que isso aconteça, o primeiro passo a ser dado é ler a Bíblia. Conscientize-se de que precisa ler a Bíblia. Todo dia você tem de comer algum alimento para não morrer de fome. Assim também precisa se alimentar da palavra de Deus. Né? Espiritualmente, ninguém fica sem a palavra de Deus. A comida espiritualmente. Materialmente, ninguém fica sem comida. Né? Se nós não comer, nosso corpo físico sente fome, fica fraco, né? Dá mal-estar, devido até vontade de desmaiar com fome. A mesma coisa é a palavra de Deus. Se você está acostumado com a Bíblia, lendo a Bíblia, entendendo a Bíblia, se você parar de ler ela, espiritualmente você fica doente. Amém? Então não pare de ler a Bíblia. E você que não lê, passe a ler. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus.
Todo dia você tem de comer algum alimento para não morrer de fome. Assim também precisa se alimentar da palavra de Deus. Ninguém permanecerá vivo espiritualmente se não se alimentar lendo a Bíblia Sagrada. Veja Jeremias capítulo 15, versículo 16. Depois Mateus capítulo 4, verso 4. Né? Se não me engano, Mateus 4, se não me engano, se me fala da memória, fala da tentação de Jesus. Eu vou conferir aqui, Mateus 4, verso 4. Se não me engano, fala da tentação de Jesus no deserto. Quando o diabo foi tentar Jesus, não é isso? Jesus teve fome. Ele tinha jejuado e como um homem ele teve fome, né? E Satanás se aproveitou dessa fraqueza material de Jesus. Jesus estava na terra, como um homem ele teve fome normal, né? Então Satanás se aproveitou disso para tentar Jesus, oferecendo comida para Jesus. Não sabia ele que se Jesus quisesse, naquela hora Jesus tinha encontrado pão, tinha transformado uma coisa ali em pão e tinha comido. Pedra ali, por exemplo, se Jesus quisesse. Mas não precisava Satanás mandar Jesus transformar a pedra em pão, que Jesus tinha todo o poder para fazer isso. Então está aqui escrito, onde eu falei, ó. Mateus não está mandando aqui, lá em Mateus, o Evangelho de Mateus 4. Ó, Evangelho de Mateus capítulo 4, que é o maior, né? Ele sempre fica à esquerda, né? E o versículo à direita. Veja aqui, ó, o capítulo 4, aqui na minha Bíblia, está em vermelho, está à esquerda, e o versículo 1 está à direita. Ó, e aqui, ó. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o título está escrito, desse capítulo aqui, Mateus 4, está escrito, a tentação de Jesus. Então é o título do capítulo. Não é tema, é título, amém? Verso 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Né? Então o diabo foi tentar ele para Jesus comer. O diabo foi astuto, foi, como eu posso falar, atrevido. Foi tentar Jesus, né? Mas Jesus tinha todo o poder para fazer coisas maravilhosas. A glória a Deus. Bendito o nome do Senhor Jesus. Manuseie a Bíblia todos os dias. Não basta lê-la uma vez ou outra, ou só aqueles textos soltos, mais conhecidos, como Salmo 23, ou Salmo 91, João capítulo 3, 16, onde fala de Deus amou de tal maneira, que sempre as pessoas memorizam essa passagem, João 3, 16. E 1 Coríntios 13, né, onde fala da caridade, né? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia não se resume neles. Se você não a examina diariamente, só vai saber os textos mais falados entre os crentes e jamais provará alimentos mais saborosos. Além de ler diariamente, você deve tomar a decisão de estudar a Bíblia toda. Já falamos que é na Bíblia onde Deus se revela ao homem. Mas a revelação não está completa em um livro só. Você conhece um pouco em Gênesis, em outras passagens, e assim vai até o fim, livro da Bíblia. O Apocalipse, que significa revelação, né? Glória a Deus. O livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, significa revelação, onde Jesus se revelou para João. 2. A memorização de versículo. É muito importante você ler a Bíblia e memorizar o capítulo e versículo. Memorizar no coração, na mente. Né? Guardar na mente. Para não esquecer. Eu já vi pessoa pregando sem usar a Bíblia. Né?
Fala versículos, capítulos e versículos na mente. Porque ela leu a Bíblia, guardou e entendeu. Então, está guardado na memória, né? Então, a pessoa prega sem a Bíblia. Porque ela sabe, na mente dela está escrito, fala tal versículo, tal capítulo, tal versículo. Você vai olhar ali e está realmente aquilo que ele falou. Né? Mas é bom ler a Bíblia, sempre estar com a Bíblia. Quando você for pregar na igreja, peça para os irmãos da igreja acompanhar a Bíblia na Bíblia. Amém? Glória a Deus. Quando você memorizar os textos da Bíblia, está guardando, escondendo e trazendo e fazendo habitar em si a palavra de Deus. O que está escrito na Bíblia definitivamente não foi para ficar só registrado em um livro. A leitura apenas lhe dá condições de se lembrar de 15% do que leu. Depois de 24 horas, mas a memorização lhe permite lembrar 100%. 100%. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 3. O estudo. Outro passado que você deve dar para acrescentar, ou melhor, outro passo que você deve dar para crescer espiritualmente é estudar a palavra de Deus. Estudar é mais do que ler cuidadosamente. Ler é mais rápido do que estudar, mas estudar ajuda a pensar e a lembrar. Devem acompanhar você estudo da Bíblia, os seguintes materiais. Letra A, a Bíblia, ou melhor, a letra A Bíblia. Se possível, use várias versões existentes em português para consulta comparativa. Letra B, uma concordância bíblica ajuda a localizar palavras, assuntos e suas referências bíblicas, livro por livro da Bíblia. Letra C, chave bíblica, traz esboço dos livros da Bíblia e também introdução, autores, histórias e datas. Letra D, dicionário bíblico, para a explicação de palavras e assuntos bíblicos. Letra E, dicionário de português, para saber o significado das palavras pouco conhecidas por você. Letra F, manual de temas bíblicos, traz assuntos para estudos mais aprofundados. Letra G, um caderno para anotações das observações, correlações, interpretações e aplicações no seu estudo. 4. O momento de meditação. O último passo que lhe ajudará a crescer espiritualmente é ter um momento de meditação na palavra de Deus. Leia Salmo 1, versículo 1 e 3 e medite. Leia Salmo 1, versículo 1 e 3 e medite. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ponto. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro dos rios de águas, vírgula, a qual dá o seu fruto na estação
própria, vírgula, cujas folhas não caem, vírgula, e tudo quanto fizer prosperará. Entre aspas e ponto final. É preciso, porque, ó, aqui vai explicar. Eu entendo aqui, ó. E cujas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. Ou seja, tem entre aspas e ponto final, porque vai continuar ainda, não terminou. Vai dizer aqui, é preciso que você se dedique à meditação diariamente. Selecione um momento específico, escolha um lugar especial a sós com Deus. Ponto. É bom que tenha um plano de estudo que se constitua de pessoas bem simples, né? Discipulado. Primeiro, abra sua Bíblia na página do índice dos livros da Bíblia e leia o nome de cada um deles em voz alta, pelo menos 2 vezes para começar a memorizar. 2. Pegue uma folha de papel e tente escrever os nomes de cada livro, sem consultar a lista mencionada anteriormente. Faça isto quantas vezes achar necessário. 3. Mencione um por um, de memória e em voz alta. Ponto. Isto é, aparentemente, difícil, vírgula, mas lhe será muito útil para o desenvolvimento do seu conhecimento bíblico e o relacionamento com os crentes. Glória a Deus. Com os crentes da sua igreja, vírgula, os quais já usam a Bíblia há mais tempo do que você. Procure sempre as pessoas que têm experiência na Bíblia, que conhecem mais a Bíblia do que você, principalmente novo convertido. Né? Novo convertido, quando ele aceita o Evangelho, ele vem do mundo. Não estou falando daquelas pessoas que são desviadas. As pessoas que são desviadas, que já conheceram o Evangelho, ela sabe a Bíblia. É aquelas pessoas que ainda nunca aceitou o Evangelho, talvez, não conhece a Bíblia, não sabe o que é capítulo, não sabe o que é versículo. Né? Então essas pessoas precisam se ajuntar a pessoas com experiência dentro da Bíblia, que leem a Bíblia, que entendem a Bíblia, para ensinar essas pessoas o que é a Bíblia, ou ensinar a ler a Bíblia. Glória a Deus. 4. Diariamente estude um pouco a Bíblia, a quantidade de texto, o tempo gasto com a leitura e quantas vezes vai lê-la toda. Depende exclusivamente de você. 5. O ideal é que você leia a Bíblia toda, pelo menos uma vez por ano. Se ainda não o fez, comece pelo Novo Testamento, né? Porque o Novo Testamento é a maneira mais fácil de você ler a Bíblia, porque os livros são pequenos, os capítulos são pequenos. Ali você vai lendo mais o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, de Lucas, João, né? E aí em diante, Atos dos Apóstolos, e aí em diante, né? Auxílios suplementares. Subsídio bibliológico. Leia a Bíblia conhecendo o seu autor, né? Ou seja, por exemplo, quem escreveu o livro de Gênesis? Você sabe qual é o autor que escreveu o livro de Gênesis? Então você só vai entender lendo a Bíblia, né? Leia a Bíblia conhecendo o seu autor, isto é, de suprema importância, é a melhor maneira de estudar a Bíblia.
Ela é o único livro cujo autor está sempre presente quando é lida. O autor de um livro é a pessoa que melhor pode explicá-lo. A Bíblia é um livro fácil e ao mesmo tempo difícil, simples e ao mesmo tempo complexo. Não basta apenas ler suas palavras e analisar suas declarações. Tudo isto é indispensável, mas não basta. É preciso conhecer e amar o autor do livro. Conhecendo o autor, a compreensão será mais fácil. Glória a Deus. Leia a Bíblia diariamente, Deuteronômio capítulo 17, o versículo 19. Esta regra é excelente. Presume-se que 90% dos crentes não leem a Bíblia diariamente. Não é de admirar haver tantos crentes frios nas igrejas. Não somente frios, mas anões, né? Anões. Ou seja, anões porque não cresce espiritualmente, não cresce no conhecimento, né? Em certas palavras, Jesus disse: errais por não conheceres a Escritura, né? Nós lendo a Bíblia, nós crescemos na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos ver aqui. Leia a Bíblia diariamente, Deuteronômio 17, 19. Esta regra é excelente. Presume-se que 90% dos crentes não leem a Bíblia diariamente. Não é de admirar haver tantos crentes frios nas igrejas. Não somente frios, mas anãos, raquíticos, mundanos, carnais, indiferentes, sem crescimento espiritual. Deus não nos pode revelar suas verdades profundas. Marcos 4, verso 33. Evangelho de João, capítulo 16, verso 12. Hebreus, capítulo 5, verso 12. É de admirar ver pessoas na igreja que acham tempo para ler, ouvir e ver tudo, menos a palavra de Deus. Motivo: comem tantas outras coisas que perdem apetite pelas coisas de Deus. É justo ler boas coisas, mas é justo ler boas coisas, mas é imprescindível tomar mais tempo com as Escrituras. Aleluia, glória a Deus. É também de estabelecer o fato de que muitos líderes de igrejas não leiam seus liderados, não levam seus liderados a lerem a Bíblia. Não basta assistir aos cultos, ouvir sermões, testemunho, assistir a estudos bíblicos, ter boas obras de leitura, de literatura cristã. É preciso a leitura bíblica individual, individual e pessoal, ponto. Há crentes que só comem espiritualmente quando lhe dão comida na boca. É a colher do pastor, do professor, da escola dominical, etc. Se ninguém lhe der comida, eles
eles comerão de inanição, né? Então, como é que eu posso falar? Quando o crente, quando o homem, quando o ouvinte, quando o amigo ou a amiga, né? O jovem ou a jovem, o homem ou a mulher, vai para a igreja, muitas vezes só escuta ali o que o pastor está falando, o que o pregador está falando, e não lê a Bíblia. Quando o pastor fala alguma coisa, às vezes que nem está na Bíblia, às vezes não tem nem nada a ver com a Bíblia, as pessoas muitas das vezes se entristecem, não busca fundamento, não busca argumento da Bíblia, não lê a Bíblia, não abre a Bíblia para ver aquilo que o pastor falou muitas vezes na igreja, sai murmurando, sai triste, muitos saem abatidos, muitos saem angustiados, porque só está ouvindo o que o homem está falando, mas muitas das vezes está com a Bíblia do lado e não abre ela para ler. Está com a Bíblia na igreja não abre para ler. Está com a Bíblia em casa, não lê a Bíblia. Não leva a Bíblia para o serviço para ler. Então fica enganados com palavras de homens. Aquele que o homem fala, né? Se o homem fala que João é Pedro, ele acredita. Se fala que Pedro é João, ele acredita, né? Então, não busca o fundamento, não busca a referência. Para isso precisa ler a Bíblia, entender. Para saber que Pedro foi um apóstolo, para saber se Pedro era realmente um apóstolo ou não, precisamos ler a Bíblia. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Letra A. Estudar a Bíblia como a palavra de Deus e não como uma obra literária. Qualquer. B. Estudar a Bíblia com o coração. Atitude devocional e não apenas como o intelecto. As riquezas da Bíblia são para os humildes, que temem ao Senhor. Tiago, capítulo 1, e o verso 21. Quanto maior for a nossa comunhão com Deus, mais humildes seremos. Os galhos mais carregados de frutos são os que mais abaixam. Exclamação, ponto de exclamação. Aqui. É preciso ler a Bíblia crendo, sem duvidar, nem em tudo que que ela ensina. Inclusive no campo sobrenatural, ponto. A dúvida ou descrença cega o leitor. Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 25. Leia a Bíblia com oração, devagar, meditando. Assim fizeram os servos de Deus no passado. Davi, Salmo 119, verso 12 e 18. É uma coisa que nós temos que aprender, meus irmãos. Salmo não se de capítulo, chama Salmo. Salmo 119, Salmo 89, Salmo 100, né? Salmo 70, que está dizendo lá no Salmo 70. Apressa-te, Senhor, em me ajudar. Está escrito em Salmo 70. Já o Salmo 40 está dizendo: esperei com paciência no Senhor, né? Vamos ler lá, Salmo 40 que está dizendo? Salmo 40. Vamos ver aqui. Glória a Deus. Abre bem o livro. Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esse Salmo 40, o verso 1, está ensinando a eu e a você a esperar. Esperar no Senhor com paciência. Você tem que ler a Bíblia com paciência. Cada capítulo, cada versículo, né? Com paciência que você vai aprendendo. Aqui, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Já no Salmo 70, está dizendo: apressa-te, Senhor, em me ajudar.
Se você tem um problema, se Deus está vendo o teu problema, que você está com uma dor, e você não aguenta, você vai pedir a Deus para apressar a tua cura. Então aqui Salmo 70, ó, no sofrimento, Davi pedia a Deus para apressar, ou seja, para dar vitória a ele naquele sofrimento, porque estava sofrendo muito. Então ele pedia a Deus para apressar a resposta de Deus a ele, né? Ou o livramento a ele. Está dizendo aqui, ó. Salmo 70, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Diz aqui, ó, apressa-te, ó Deus, né? Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Davi precisava de livramento, precisava de ajuda. Então Davi estava passando momentos difíceis, estava sendo perseguido. Então alguém que ele estava querendo lhe matar, tirar a vida de Davi. Então Davi pedia a Deus para apressar o livramento a ele. Pedia para Deus apressar a ajudar ele. Ele estava precisando de ajuda, então ele pediu para Deus apressar, né? Quando nós estamos no sofrimento, nós oramos para Deus apressar a resposta para nós, o livramento, ajudar-nos, né? Que Deus seja rápido em nos ajudar. Quando nós estamos na bênção, nós temos que ser pacientes, né? Temos que ser pacientes naquela bênção. Se você quer uma bênção, você tem que esperar com paciência, no tempo de Deus. Porque não é no tempo do homem, não é no tempo da mulher, é no tempo de Deus. Então temos que esperar com paciência no Senhor. Então Davi disse, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Né? Então a Bíblia é bem clara, é bem interessante nós ler a Bíblia e entendê-la com importância, né, com temor, porque a Bíblia ela é muito boa para nós. Glória a Jesus. Continuando aqui, meus irmãos. Leia a Bíblia com oração, né? Como ler a Bíblia com oração? Você está orando ali, naquela oração. Naquela oração, como você lê a Bíblia? Naquela oração você cita versículo, você cita capítulo, cita versículo, cita a pessoa que leu diz daquele versículo. Como exemplo, a minha pessoa mesmo, né? Quando eu estou orando, eu gosto de citar versículos da Bíblia na oração. Davi eu falo ali, quando eu estou orando, eu falo assim, Hebreus capítulo 12, 14, segui a paz com todos, a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então eu gosto muito de citar capítulos e versículos da Bíblia quando eu estou orando. É muito bom, porque o Espírito Santo me deu conhecimento na Bíblia. Então, alguns versículos da Bíblia que eu gravei, memorizei, eu acostumo citar nas minhas orações. Como muitas vezes eu cito também em 2 Crônicas 14, verso 7, ou melhor, 7, 14, né? 2 Crônicas 7, 14, o que está dizendo lá? 2 Crônicas 7, 14. Se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Então, lá está dizendo que Deus disse, eu virei do céu, perdoarei seus pecados e sarei a sua terra. Então, 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 14. Então, é muito importante você ler a Bíblia em oração. Então, isso é ler a Bíblia em oração. Aí fala aqui, ó. Leia a Bíblia com oração, devagar, meditando. Assim fizeram os servos de Deus no passado. Como eu já li, Davi, Salmo 119, verso 12 e 18. Daniel, capítulo 9, verso 21 e 23. Né? Daniel, capítulo 9, versículo 21 e o versículo 23. O caminho ainda é o mesmo, na presença do Senhor, em oração. As coisas incompreensíveis são esclarecidas. Salmo 73, versículo 16 e o versículo 17. A meditação na palavra aprofunda a sua compreensão. Ponto. Muitos leem a Bíblia para estabelecerem recordes de leitura,
Ponto. Ao ler a Bíblia, aplica-se a primeiro a si mesmo. Quando eu estou lendo a Bíblia, ela fala comigo mesmo. É porque eu estou lendo, Deus está falando comigo através da Bíblia, através da palavra de Deus, né? Aqui, ao ler a Bíblia, aplica-se a primeiro a si mesmo. Irmão, se não haverá virtude nenhuma, né? A Bíblia é através de séculos, não é isso? Então a Bíblia vem sendo lida há séculos, né? Há séculos, há muitos anos que a Bíblia foi escrita e a Bíblia está sendo lida nas igrejas, pelos irmãos, pelas irmãs, pelos homens, pelos servos, pelas servas de Deus. E até mesmo aquela pessoa que não é crente, aquela pessoa católica, ela gosta de ler a Bíblia também, né? E é lendo que ela entende a Bíblia. E esclarece aquilo que ela está buscando, se é verdade e se é falso. Né? Amém? Glória a Deus. Vamos aqui ao glossário. Glossário. O que significa a palavra autêntico? O que é ser autêntico? Verdadeiro, genuíno e legítimo, né? Autêntico é uma pessoa que ela é verdadeira, ela é genuína e ela é legítimo, né? Legítimo é aquilo que a pessoa está falando e sendo verídico. É a verdade. Das legitimidades, né? O que ela está falando é verdade. Então significa a palavra legítimo. Genuína. O que significa a palavra uma pessoa genuína? Uma pessoa boa, uma pessoa amorosa, né? Uma pessoa que tem um gênio bom. Então significa a palavra genuíno. E verdadeiro é aquilo que não é falso. Aquilo que é falso não é verdadeiro. Mas o que é verdadeiro realmente é a palavra autêntico. Significa autêntico. Aqui, ó. Escarnecedores. O que significa a palavra escarnecedores? O que significa uma pessoa escarnecedora? Significa zombadoras ou zombadores. Zombadores no sentido masculino, zombadora no sentido feminino, sendo que é a palavra direta, uma palavra só. Zombadores, tanto para homem como para mulher. A palavra é zombadores. Significa a palavra meditação. O que é meditar? O que é uma meditação? Significa ato ou efeito de meditar. Concentração intensa no espírito, reflexão. Ou seja, a pessoa está lendo e você está meditando ali, ó. Prestando atenção, meditando, né? E se concentrando ali na leitura intensa ali do espírito e depois você vai refletir aquilo, né? Vai refletir aquilo que você leu, vai refletir aquilo que você ouviu, se realmente é verdade ou se realmente é falso. O que é manusear? O que é manusear? Manusear. Estou manuseando a Bíblia. O que é que eu estou fazendo na Bíblia? Manuseando. Significa peguei a Bíblia, né? Ou mover com a mão, manejar e ler. Peguei a Bíblia com a mão, manuseei a Bíblia, li a Bíblia, né? Enfolhei ela, examinei. Então significa manusear a Bíblia. Amém? Vocábulo. O que é vocábulo? Significa a palavra vocábulo. Significa palavra que faz parte de uma língua termo, né? Ou seja, por exemplo, uma palavra em inglês. Você não entende aquela palavra em inglês. Por exemplo, eu posso citar aqui a palavra El Shaddai. Ela está em inglês. El Shaddai. Mas o que significa a palavra El Shaddai? Né? Se não me engano, se não falha a minha memória, Deus conosco. Não, Emmanuel é Deus conosco. El Shaddai significa Adonai, né? Então, Emmanuel. Então, são essas palavras, por exemplo, que
quando você pega o vocábulo dessa palavra, você vai olhar e vai ver o que significa aquela palavra, né? El Shaddai, Adonai, né? E por aí em diante. Vocábulo, palavra que faz parte de uma língua termo. Questionário. Verifique o que você aprendeu. Você vai verificar o que aprendeu. Ou seja, eu vou verificar o que eu aprendi na Bíblia ou no discipulado. Primeira pergunta. Mencione pelo menos 3 títulos dados à Bíblia. Quais os 3 títulos dados à Bíblia? Resposta. O livro, a Escritura e a Palavra de Deus. Então o nome da Bíblia é o livro, a Escrita e a Palavra de Deus. Segunda pergunta. Em quais idiomas a Bíblia foi escrita? É a pergunta. Em qual idioma a Bíblia foi escrita? Resposta. Hebraico e grego. A Bíblia foi escrita em 2 escritas. Hebraico e grego. Terceira pergunta. O que significa o vocábulo Bíblia? Ou a palavra Bíblia? Significa o vocábulo Bíblia? Significa, resposta, significa livros. A Bíblia significa livro, ou um livro. Quarta pergunta. Qual o nome do mais conhecido tradutor da Bíblia para o português? Qual o nome? Essa é a pergunta. Qual o nome do mais conhecido tradutor da Bíblia para o português? Quem traduziu a Bíblia para o português? Resposta. João Ferreira de Almeida. Ele, brasileiro, traduziu a Bíblia para o português. Foi traduzida por João Ferreira de Almeida. Quinta e última resposta, ou melhor, quinta e última pergunta. Quantos escritores ao todo escreveram a Bíblia? Quantos escritores a todos escreveram a Bíblia? Será que você já ouviu alguém falando que teve mais escritores da Bíblia? Porque aqui está falando de apenas 40 escritores. Foram 40 escritores que escreveram a Bíblia. Não foi mais do que 40. Foi apenas 40 escritores que escreveu a Bíblia. Então, se você ouvir alguém falando aí, algum pregador pregando que a Bíblia teve mais de 40 escritores, então desconsidere isso, né? Porque aqui está falando que 40 escritores escreveu a Bíblia. É isso? Quantos escritores ao todo escreveram a Bíblia? É a pergunta. A resposta. Acerca de 40 escritores. Então foram 40 homens inspirados por Deus, e mulheres também, que foram 40 entre homens e mulheres que escreveram a Bíblia. No caso de Esther, né, o livro de Esther, tem o livro de Ruth, né? Então, escreveram também a Bíblia, inspirada por Deus. Então são 40 escritores, tanto homem como mulher, incluindo homens e mulheres que escreveram a Bíblia. Que Deus abençoe a tua vida, meu amigo, minha amiga. Eu vou publicar esse comentário, esse estudo no YouTube. Espero que você se inscreva no canal Evangelista Moisés Rodrigues e você assista, né, esse comentário muito importante, esse discipulado aqui de mestre, né? É o discipulado aqui de mestre, estou mostrando para você aqui, ó, no vídeo, né? O discipulado de mestre, onde você e eu aprendemos muitas coisas através da palavra de Deus, estudando a Bíblia, amém? Que Deus em Cristo vos abençoe, que Deus em Cristo esclareça a tua vida, derrame na tua vida as bênçãos espirituais, as bênçãos materiais, e que você ainda não for crente, ainda você, lendo a Bíblia, encontre o verdadeiro Jesus Cristo, o verdadeiro Evangelho, através da Bíblia Sagrada, que é a bússola que te leva até a Deus e também ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo
A comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos os irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Que anda neste mundo sem razão, aprenda a perdoar o seu irmão. Viverei. Como você aprende a amar o seu irmão? Lendo a Bíblia. Aleluia! É lendo a Bíblia que nós aprendemos a perdoar o nosso irmão, aquele que nos ofendeu, né? É lendo a Bíblia. Amém? Graças a Deus. Você não sabe que existe amor sincero e ele é tudo que eu quero e pode te fazer feliz. Você não sabe que existe amor sincero e ele é tudo que eu quero e pode te fazer feliz. Eu andava tão sozinha, sem saber o que fazer, mas eu encontrei alguém para viver. Tenho paz ao mundo inteiro, vou dizer tudo que sei. O amor não existe em mim, mas agora eu encontrei. Você não sabe que existe amor sincero, ele é tudo que eu quero e pode te fazer feliz. Você não sabe que existe amor sincero, ele é tudo que eu quero e pode te fazer feliz. Se eu pudesse, eu iria no seu coração entrar e dizer a todo instante que o amor não vai acabar. Tenho paz ao mundo inteiro, vou dizer tudo que sei. O amor não existe em mim, mas agora eu encontrei. Você não sabe que existe amor sincero, e ele é tudo que eu quero e pode te fazer feliz. Você não sabe que existe amor sincero. É tudo que eu quero fazer feliz. Você não sabe que existe amor sincero. Tudo para mim fazer feliz. Você não sabe